Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um desdobramento fantástico, certo? Eu penso que é fantástico, do meu ponto de vista. Que a mídia brasileira não está falando sobre o que aconteceu na negociação dos Estados Unidos com o Irã, né? E o brasileiro, ele tá mal informado. Por quê? O que você lê em português, tipo assim, não bate nada com a realidade. E a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Esse vídeo vai ser um pouco longo, porque a gente vai ver algumas informações bem interessantes. E a gente vai ver que no final, agora essa semana, o Irã vai voltar a tentar negociar com os Estados Unidos, né? O Irã, ele tem menos tempo do que você para se inscrever na área de membros, pessoal. Olha só, antes de eu começar aqui, deixa eu fazer a divulgação da área de membros de curso. Lembrando que esse mês de abril, até o final do mês, até o último dia do mês, eu estou fazendo a divulgação da área de membros e as inscrições estão abertas. Que elas vão fechar, né? E depois eu abro daqui a alguns meses um pouquinho mais caro, certo? Mas está um bom preço, está $14,90. O dólar só está caindo, já está... Hoje, que eu estou gravando o vídeo, está abaixo de R$5. Nossa, faz muito tempo que eu não vejo abaixo de R$5. Então você vai pegar aí o valor, ó, $14,90 por mês, se multiplica por 5, vai dar, eu acho que uns R$80 ainda. Mas o valor tá legal pra caramba, ainda mais pela quantidade de curso. E se tudo der certo, o dólar vai continuar descendo, porque os Estados Unidos vai se tornar um país mais competitivo, né, em termos de indústria, que o pessoal não acredita, mas com robótica, inteligência artificial e você tendo fábricas que não precisam de muitos funcionários, isso é extremamente viável, certo? A China já está fazendo isso, não tem por que você ter robô na China ao invés de ter robô, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Porque você vai, vai ter robô na China, não faz sentido, né? Na verdade, as fábricas iam para a China porque tinha mão de obra barata. Agora tem robôs, né? Deixa eu descer esse negocinho aqui. Pois é. Então não faz sentido mais isso. Então vamos ver o que vai acontecer aí com relação ao dólar. Aparentemente ele estava subindo, tudo indicava que ia subir, mas com uma série de medidas do presidente dos Estados Unidos, o dólar está descendo perante outras moedas, e espero que se mantenha assim, né, durante um bom tempo. Mas vamos lá. Pode acontecer o inverso ainda, né, mais para o futuro, mas não agora. Então tá um bom momento para adquirir a área de membros, você pode cancelar a hora que você quiser. Então não tem susto nenhum, certo? Pois bem, e você vai lá, tem 74 cursos, todo mês tem um curso novo. E você pode ver os cursos, ver o sumário dos cursos e tudo mais. Mas vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Todo mundo viu que teve uma negociação no Paquistão dos Estados Unidos com o Irã, certo? O Irã, ele não entendeu, acho que ele andou lendo notícia do Brasil, ou vai ver, eles acreditaram no próprio marketing deles, né? Tem um marketing iraniano que a Rússia, China, Brasil e companhia espalha para o mundo e que, infelizmente, não bate com a realidade. Infelizmente para o pessoal da mídia, né? Mas vamos lá. Olha só o que está acontecendo aqui. Tem uma matéria aqui interessante, ó, porque Trump queria liberar o Estreito de Hormuz e agora está bloqueando o Estreito de Hormuz. Na verdade, o Donald Trump não está bloqueando o Estreito de Hormuz, ele está bloqueando todos os portos iranianos. Quer dizer, o Irã achava o seguinte, não, a gente vai impedir os navios de passarem por aqui, só vai poder passar navio dos nossos amigos aí, dos chineses e companhia. Beleza. O que ele fez foi, beleza, vocês podem passar os navios aí dos seus amigos, só que vocês não vão poder parar no seu porto. Certo? Os chineses do seu amigo, então vai lá, libera para os chineses passar e vai lá para o porto do Catar, dos Emirados Árabes e companhia, né? E aí eles não estão muito felizes. Por quê? Porque a ideia é estrangular esse regime. Sabe por quê? Muito simples. Primeira coisa, não adianta os caras destruir as fábricas de mísseis deles ou o negócio de armas que eles querem montar, se depois, com a quantidade de dinheiro que eles têm, eles vão lá e vão fazer a mesma coisa de novo, vão comprar tudo de novo, vão refazer de novo, e essa briga nunca vai acabar, certo? Quem desestabiliza toda aquela região ali, hoje é o Irã, certo? Que está financiando o Hezbollah, eles não negam isso, pelo contrário, estão financiando o Hamas, eles não negam isso, eles falam com todas as letras. Então, ao invés de eles pegarem o dinheiro do petróleo deles e gastar com a população deles, que é uma população relativamente pobre, eles fazem o quê? Eles gastam com míssil, eles gastam com 158 navios que agora estão dormindo no fundo do mar. Eles gastam com financiamento de terrorismo no lado do Hamas e companhia, ao invés de gastar com a população. E agora a ideia é, eles vão ser estrangulados aí até eles cederem alguma coisa. Mas eles não são muito inteligentes, né? Mas olha que interessante. Aqui nessa... Então, assim, basicamente os portos estão fechados. Quem for passar pelo Estreito de Hormuz vai ter que dizer para onde está indo.
Obviamente, ao contrário do Irã, que fica jogando drone kamikaze em navio civil, os Estados Unidos não vai fazer isso, ele não está fechando, ele vai fazer averiguação. O helicóptero sai do navio americano, também tem a parte de comunicação, vai conversar, onde vocês estão indo? Ah, tá indo no porto do Irã. Os Estados Unidos já falou, os navios que forem para o porto do Irã, os caras vão perder o navio, vai se tornar propriedade americana. Certo? O pessoal do Irã tá bravo. E o pessoal do Brasil está dizendo o seguinte, que isso foi um erro de cálculo. Olha só, erro de cálculo. A empreitada dos Estados Unidos contra o Irã é vista como um erro de cálculo. É vista por quem? Então, olha um ponto aqui interessante. Vamos dar uma olhada no erro de cálculo? Vamos dar uma olhadinha? Rápido. Jogo rápido aqui, ó. Olha só o erro de cálculo aqui. Vamos ouvir juntos esse videozinho aqui, porque a gente vai entender, um pedacinho de uma matéria, a gente vai entender o tamanho do erro de cálculo. Vamos dar uma olhada nesse erro de cálculo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só. World policy which has been anti-American for decades, but is now about to change. Hundreds of super. Olha só, tá vendo isso aqui? Tá vendo? Esse aqui é o mapa que tá a América do Sul, certo? Então, tá vendo esse monte de azulzinho aqui? Chegando no Golfo da América aqui. Mudou de nome recentemente por um motivo, porque agora vai se tornar um hub mundial o negócio. Vocês estão vendo aqui esse monte. Vamos ver o que tá dizendo a notícia aqui, ó. Eu cortei um pedacinho. Vamos ouvir do começo, ó. Olha só. Change. Hundreds of super tankers are headed to the Gulf of America to buy oil and gas from the US. What can you tell? Olha só. Centenas de super tanks, de grandes navios de tanque de petróleo, estão saindo, desviando de ir lá para o Estreito de Hormuz, estão todos indo para os Estados Unidos abastecer e levar óleo para a Europa, para a Austrália e companhia. Ao invés de estar pegando lá no Estreito de Hormuz, os caras estão comprando aonde? Nos Estados Unidos. Pessoal, os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Eu sempre ouço assim, nossa, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo, etc. tal. Os caras incluem as que não são economicamente viáveis. Ok. Mas vamos por partes aqui. A produção americana hoje, certo? É equivalente à produção da Arábia Saudita e da Rússia juntas, que são dois grandes produtores, certo? Então, quer dizer, os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo, certo? E além de ser o maior produtor de petróleo do mundo, aparentemente agora tem um acordo com a Venezuela. Não sei se vocês viram. Parece que rolou um acordo com a Venezuela. Então, os Estados Unidos vai cuidar do petróleo da Venezuela. Pois é. E os caras agora estão deixando de ir para o Estreito de Hormuz. Logo, logo vão deixar de comprar do Irã, porque tem os portos fechados. E os navios estão indo comprar nos Estados Unidos. O Donald Trump ele falou uma coisa muito interessante que impacta muito o mercado. Primeira coisa, quando os Estados Unidos, né, foi lá e resolveu o problema do Maduro, certo? E agora os Estados Unidos está cuidando da reserva de petróleo venezuelana, que inclusive está tudo sucateado, o Donald Trump ele falou uma coisa interessante, o presidente dos Estados Unidos falou uma coisa interessante, ele falou assim, pode ir lá explorar porque vai valer a pena. E as companhias de petróleo falaram assim, mas está só $60, o petróleo tem que estar acima de 80 para valer a pena. O petróleo está $110 o barril agora, certo? Então ele já sabia o que ia fazer, não foi erro de cálculo nenhum. Ponto número 1. Ponto número 2. Ele disse que os Estados Unidos vai dobrar a produção de petróleo. Significa, os Estados Unidos hoje é o maior produtor do mundo de longe. E ele quer dobrar a produção de petróleo americana e ele quer vender essa produção. Se você dobrar a produção, você tem duas formas. Ou alguém vai parar de vender no mundo, ele está sabendo quem, certo? É o plano. Ou o petróleo vai cair muito o preço e vai acabar com as empresas de petróleo, que não é o caso. Então, quer dizer, será que foi um erro de cálculo? Olha os supertanques aqui, os navios petroleiros passando, bye Brasil, indo embora aqui, ó, já bye Hormuz, né? Aí só passa pertinho aqui do Brasil, tal, para ficar perto da costa e pá, tá indo aonde? Pro Golfo da América, que por acaso estrategicamente mudou de nome. O pessoal chamava de Golfo do México, agora passou a se chamar Golfo da América, certo? O Google já colocou, todo mundo já trocou de nome. Por quê? Porque agora vai ser aqui um polo de recebimento de navios para abastecer e levar para a Europa, levar para outros lugares. Quer dizer, a balança comercial dos Estados Unidos estava negativa, vamos dizer assim, com outros países, certo? E agora, inclusive, a China vai ter que comprar petróleo aonde? Bom, os chineses vão ter que ter aí um pensamento, né? Os chineses, os japoneses. Quer dizer, eles vão falar para a população, espera uns meses aí sem usar automóvel, porque a gente é tudo elétrico agora. Ou
vai comprar dos Estados Unidos? Mais 50% do petróleo da China passa pelo Estreito de Hormuz, o petróleo que ela compra. E agora está parado. Quer dizer, aí chega aqui, ó, eu já vi até comentarista militar brasileiro, né? Ah, é um erro de cálculo, os Estados Unidos não imagina. Quem que tá dizendo que é um erro de cálculo? Os Estados Unidos? Não. Quem tá dizendo que é um erro de cálculo? Deixa eu ver bem aqui, ó. São os iranianos, falando assim, não, os Estados Unidos nunca imaginou que a gente ia conseguir nos defender. Quer dizer, a marinha iraniana, segundo aqui o post do Donald Trump, que tá bem aqui, não? Está onde esse post? Está em algum lugar por aqui. Mas ele diz assim, ó, os 156 navios iranianos foram afundados. Já foram afundados todos. Não tem mais marinha. Aí eu vi um comentarista brasileiro, dos militares aí, falou o seguinte, não, mas o Irã não precisa da marinha. Agora o Irã está se preparando para guerra em terra. Os Estados Unidos, quando chegar em terra, vai apanhar pra caramba. Espera um pouquinho. Os caras foram lá e bloquearam os portos. Os portos iranianos. De onde que o Irã recebe dinheiro? Ele produz o que mesmo? Ele vende petróleo. Porto fechado. Logo, logo, o salário dos militares que ficam apoiando o negócio lá no Irã vai parar de cair. Nós vamos ver quanto os caras têm amor à pátria depois que o salário acabar. Pois é, vamos dar uma olhada nisso. E detalhe, não é só isso. O Irã recebe produtos através do porto, certo? Vamos ver o quanto tempo os caras aguentam. Eles não querem negociar. Ah, e os militares brasileiros de novo, né? Um militar aí muito conhecido que tá sempre na internet falando assim, não, a marinha do Irã nem precisava mesmo. Os Estados Unidos afundou todos os navios, mas quando chegar na terra que vai ver. E só é bem sucedido se for pra terra. Aí os portos do país estão fechados. Meu, pega o Brasil, por exemplo. Quantos portos grandes o Brasil tem? 5, 6 portos. Nossa, super difícil bloquear os portos. Quantos por cento dos sapatos brasileiros vêm pelos portos ao invés de ser produzido no Brasil? Quantos por cento das camisas? Quanto por cento de tudo, basicamente? Né? Quer dizer, qualquer país é isso, tá? Virou um negócio, né, multipaís, você compra sapato da China, você compra não sei o que da China, etc. Tal. Você fecha meia dúzia de porto, o país parou, entendeu? É assim que funciona, pessoal. O mundo é assim. Agora, o pessoal fala assim, é um erro de cálculo, os Estados Unidos nunca pensou direito. A gente vai ver aqui, ó, desde 1980, reportagens do Donald Trump na televisão falando que precisava fazer isso no Irã. O cara tá pensando no assunto desde a década de 80, em 1980. Aí o pessoal fala assim, não, ele nem pensou no assunto. Não, claro, os caras aí, os comandantes brasileiros aí do exército, certo? Descobriram onde que era o Irã semana retrasada, agora começa assim, não, eu sei toda a história do Irã e... Vamos ouvir o Donald Trump falando o que ele queria fazer antes de a gente conversar sobre uma coisa que vai deixar o pessoal muito triste, né? Que é este post aqui do Donald Trump, tá aqui, ó, ele tava falando aqui na Fox News, né, e tá dizendo aqui, ó, assim que a gente resolveu o problema do Irã, né, talvez a gente pare em Cuba, né, depois que a gente finalizar, né, o negócio com o Irã, ou seja, é bom o pessoal de Cuba ficar animado que tá durando a guerra do Irã, porque o próximo é Cuba, certo? O que precisava colocar ordem no negócio, pessoal, desculpa falar, mas tipo assim... Cuba só tava fazendo merda, todo mundo sabe disso, e ninguém vai sentir saudades, tá? Vamos lá, continuar aqui, cadê? Aqui, vamos ouvir o Donald Trump falando lá em 1980. Aí vem a mídia brasileira e fala assim, ele fez no impulso, erro de cálculo. O cara mudou o nome do Golfo da América para Golfo da América, número 1. Depois, número 2, já fez a interferência na Venezuela, resolveu a questão do petróleo e enviou as empresas americanas para lá para resolver o sucateamento. Certo? 3, está lá no Irã resolvendo a questão do Irã e o pessoal, não, é erro de cálculo, vamos dar uma olhada. Que este país fique parado e permita que um país como o Irã mantenha reféns, na minha opinião, é um horror. Você claramente defende que deveríamos ter enviado tropas e retirado nossos rapazes de lá. Sinto exatamente isso. Sem dúvida, não tenho dúvidas. Acredito que hoje seríamos uma nação rica em petróleo. Acredito que deveríamos ter feito isso. E estou muito decepcionado por não termos feito. Por que não podemos ir? À medida que Trump sofre cada vez mais pressão... Olha só, já em 1980, agora a gente vai ver aqui em 1987, ele vai estar falando de novo. Deixa eu passar aqui a parte que a moça está falando... E vamos para a parte aonde ele está falando. Deve estar por aqui, vamos lá. A mídia.
Isso mostra que Trump já sabia disso há anos e manteve sua posição. Tomar parte do petróleo deles que fica na costa. Você vai acabar tendo uma guerra sendo fraco. Da próxima vez que o Irã atacar este país, entre lá e tome uma das grandes instalações de petróleo deles. E quero dizer tomar e manter e recuperar suas perdas, porque este país já perdeu muito por causa do Irã. Ó, o Donald Trump é um empresário, certo? O Irã não tá entendendo nem o general brasileiro, o comandante brasileiro que fica fazendo vídeo por aí. Número 1, ele é um empresário. Ele sabe que tá custando caro pros Estados Unidos. E número 2, certo? Ele não tá com nenhuma intenção de o Irã não pagar pelas bombas que tomou no rabo. Nenhuma intenção. O Irã vai pagar. Eles vão pagar, certo? Porque eles não vão querer negociar, todo mundo sabe disso. Ele só tá deixando a margem para todo mundo ver que o Irã não negocia. E ele vai tomar parte das instalações de petróleo, certo? Para bancar. Pergunta. Alguém aqui acha que o ataque que gastou milhões de dólares dos Estados Unidos lá na Venezuela para resolver o problema da Venezuela vai ser pago pelo contribuinte americano em longo prazo ou vai ser pago com petróleo venezuelano? Vai ser pago com petróleo venezuelano. Os caras não quiseram negociar e vão pagar para tomar bomba no rabo. O Irã, adivinha quem vai pagar pelas bombas que eles tomaram? Vai ser o contribuinte americano? Em curto prazo, sim. Em longo prazo, se os Estados Unidos resolver administrar as reservas de petróleo iraniano, quem vai pagar vai ser o petróleo iraniano, certo? Mas o pessoal vai dar uma de bobo, pensando que não vai acontecer, e vai acontecer porque já aconteceu outras vezes. Então, é isso, mas vamos lá. Quase 40 anos, Trump já dizia, eu seria duro com o Irã. Eles têm nos vencido psicologicamente, nos fazendo parecer um bando de tolos. Um tiro disparado contra um dos nossos homens ou navios, e eu acabo com a ilha de Karg. Ó, o cara tava falando de acabar com a ilha de Karg, que os comentaristas brasileiros acabaram de descobrir que existe. O cara tá falando disso em 1988. Ele já tá falando da ilha de Karg. Quer dizer, o cara já tava pensando em tudo sobre a questão do Irã, depois que o Irã apareceu aí sequestrando pessoas, certo? E, adivinha, chega a mídia brasileira e diz assim que foi um erro de cálculo. Os caras nem imaginavam. Pessoal, olha só, para vocês terem uma noção, certo? A marinha iraniana tinha 156 navios de guerra, certo? Isso é o dobro do que a marinha britânica, que é uma das maiores do mundo. Os caras fizeram muitos navios de guerra. Beleza, todos estão no fundo do mar agora. Todos os 156 navios de guerra estão no fundo do mar, certo? Pois bem, e os comentaristas brasileiros continuam pensando, não, é um erro de cálculo. Os caras não pensaram, eles não têm gente inteligente, não tem agência, não tem serviço de espionagem, não tem nada. Eles simplesmente um dia acordaram e falaram assim, vamos fazer isso. Não, isso aí já é antigo, todo mundo sabe de onde vem o problema, só que uma hora alguém resolveu fazer alguma coisa. Não estou dizendo que é uma coisa que vai gerar frutos bons para todo mundo, não estou dizendo isso, só estou dizendo que as pessoas deveriam aprender a negociar. O Brasil é um dos que os políticos não gostam de negociar, e eles negociam que nem o Irã. Eles falam uma coisa e depois quebram um acordo. Eles não entendem que os Estados Unidos não gosta desse tipo de coisa, certo? De quebra de confiança. E, inclusive, uma hora eu vou falar sobre as terras raras, a gente vai falar, por exemplo, sobre a Bolívia, que tá fazendo que fez no passado a mesma coisa que o Brasil está fazendo com as terras raras hoje, e adivinha onde está a Bolívia na fatia dos terras raras aí e outras coisas, lítio e companhia. Adivinha onde ela tá? Não está produzindo nada, basicamente nada, certo? Nada, não estão produzindo. Por quê? Porque não souberam negociar na hora certa, certo? As pessoas elas não entendem, elas perdem o time, porque como a maioria dos políticos não são empresários, eles não entendem que existe um time. Tem um time para as coisas funcionarem. Depois que passou o time, passou aquela janela, você se ferrou. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo aqui. Quênia. O Quênia tinha uma grande jazida, tem uma grande jazida de ferro, muito bem documentada, todo mundo conhece, certo? Numa região específica. Não vou aqui falar a região porque, bom, não importa, certo? Tá bem documentada, várias pessoas que já conversaram com o governo conhecem bem as jazidas que tem no Quênia. Beleza. Aí os caras ficaram lá, não, a gente tem que guardar isso aqui é do Quênia, isso aqui é do queniano, isso aqui tem que ficar aqui, a gente não pode deixar a empresa estrangeira explorar isso, o dinheiro tem que ficar aqui no Quênia, a gente quer que só pode ser explorado se fizerem fábricas para processar o ferro aqui, porque a gente não quer mandar para fora para processar, aquela coisa toda. Beleza, descobriram a maior jazida de ferro do mundo na Austrália, agora recentemente, a maior de longe, certo? Dá para produzir
200 anos de... não sei se é 200 ou é 1000 anos de produção de ferro direto para a China, certo? De frente para a China, barata exploração, barato envio, sem problema burocrático, nada. Beleza. Encontraram no deserto. E aí adivinha? Adivinha quando agora o Quênia vai conseguir explorar aquela jazida? No dia do São Nunca. Já ouviu falar do dia São Nunca? Para quem gosta de santo aí, já ouviu falar do São Nunca? São Nunca. Nunca vai explorar mais. Não vai ter mais mercado. Quer dizer, a não ser que o governo diga o seguinte, o governo decida abrir uma empresa de mineração para explorar com um preço muito mais caro do que o da Austrália, mas diz o seguinte, ó, a gente vai explorar mesmo tomando prejuízo ao invés de comprar de fora. Quer dizer, você vê, perdeu a janela. Tem uma janela para você fazer as coisas. O governo brasileiro, o governo do Irã e todos os outros países onde os políticos comeram muita farinha quando era pequeno, o cérebro não desenvolveu bem, o que acontece? Tem isso, tem esse déficit, né? Tem esse déficit. Não tem como os caras entenderem. Mas vamos lá, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Em 1988, ele já falava sobre a ilha de Kog, que muitos de nós só conhecemos após esse conflito. Ele entende e comenta sobre isso há muito tempo. Ele não está chegando como um amador, como eles fingem, só para roubar o petróleo. Ele está dizendo que essas pessoas têm zombado de nós, nos prejudicado, nos machucado e nos matado, e que precisamos fazer algo a respeito para mostrar quem manda desde 1980. Eu entraria e tomaria. O Irã nem consegue vencer o Iraque. Se eles desafiarem os Estados Unidos, seria bom para o mundo enfrentá-los. Então o Irã pode ser derrotado. Eu nunca descartaria a opção militar. E é possível que ela tenha que ser usada, porque o Irã não pode ter armas nucleares. Ninguém vai nos intimidar. 2011, 2015, falando a mesma coisa. Vou impedir o Irã de conseguir armas nucleares. Nós vamos desmantelar totalmente a rede global de terror do Irã. É o seguinte, eles estão te dizendo várias vezes, esse cara somente mente. Ele está descumprindo as promessas de campanha dele. Quer dizer, bom, todo mundo percebe, né? Aí chega aqui a mídia brasileira, como é que é? Erro de cálculo. Aqui, ó, erro de cálculo. Erro de cálculo. Vocês viram isso aqui com quem mesmo? Foi com uma pessoa muito boa, né? Não sei, não quero entrar em detalhes aqui, mas é isso. Agora, basicamente, os portos do Irã estão fechados e adivinha o que vai acontecer? Depois de falarem não para os Estados Unidos, não quiseram negociar nem nada, eles são os fodões do mundo. Na quinta-feira agora dessa semana, eles vão ter uma chance, a repescagem. E adivinha o que eles vão fazer? Eu posso te falar o que eles vão fazer. Eles vão dar de durão de novo, meu. Meu Deus do céu. Olha, pessoal, desculpa. Eu acho que os países deveriam pegar algumas pessoas e garantir que elas vão ter uma nutrição adequada durante a infância, que não é a nutrição oficial, certo? Não é. Você deu mingau pro seu filho durante a infância, tipo assim, não espere um gênio, desculpa. Não espere um gênio. Compra lá o livro Super Nutrition for Babies, certo? Aonde mostra o que precisa para o desenvolvimento do cérebro da criança. Mingau não é uma opção, certo? O mingauzinho de farinha não é uma opção, certo? Às vezes a pessoa não tem dinheiro, etc, tal, beleza, não tem o que fazer, a criança vai crescer, vai ser um bom ser humano e tudo mais, mas não vai ser um gênio. Em geral, talvez tenha exceções, mas não vai ser um gênio. Infelizmente, o cérebro tem uma formação muito rápida num período e tipo assim... Agora, eu acho assim muito perigoso o que as pessoas fazem, de tipo assim, escolher pessoas que não têm condições cognitivas para perceber as coisas. Eu digo mais, eu acho que talvez até se tivesse uma boa formação cognitiva, a pessoa ainda não seria adequada se ela não tivesse sido empresária em algum momento e souber negociar. Negociar é fundamental. Timing, pessoal. Os políticos perdem todos os times. Sabe quanto dos terras raras brasileiros provavelmente vão virar dinheiro para a nação? Alguém tem noção? Imagina, com os políticos fazendo o cu doce que eles estão fazendo, imagina. Pessoal, os caras deviam estar felizes. Assim, os Estados Unidos falou que tem interesse em terras raras brasileiros. Uau, maravilha, vai entrar dinheiro, recurso, a gente pode pegar o dinheiro dos impostos disso, mandar para o INSS ou para fazer qualquer coisa. Não, os caras, não, a gente vai fazer tudo aqui dentro. Nossa, o Brasil é uma potência, ele vai ser uma potência para processar as terras raras. Imagina isso, né? Não consegue fazer grandes coisas. O Brasil tem um monte de obstáculo, a não ser para chinês. Chinês é diferente. Chinês, todo mundo já viu o que está acontecendo aí, o pessoal fala muito de ter fábricas chinesas que estão indo para o Brasil e muitos chineses indo trabalhar junto porque eles sabem que o Brasil é complicadinho. As leis trabalhistas no Brasil, elas são bem complicadas. Mas vamos ver o que vai acontecer daí para frente, né, pessoal? Mas é isso.
Enquanto a mídia brasileira, iraniana, chinesa e russa estão falando, nossa, o Irã é fantástico, não sei o quê. Na verdade, o que está acontecendo é, o petróleo vai ser vendido pelos Estados Unidos. Primeira coisa, os Estados Unidos vai dobrar a produção de petróleo, certo? Os cargueiros vão começar a chegar nos Estados Unidos, porque não quer meter rolo com aqueles caras lá do Irã. Beleza. Os Estados Unidos vai vender mais petróleo, balança comercial americana vai ficar positiva, certo? Tá invertendo as coisas. O Golfo da América agora vai ser realmente um Golfo da América cheio de petroleiros chegando ali, certo? O Estreito de Hormuz vai cair a produtividade lá na região. Os países que estão do lado oposto ao Irã, que é a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, vão usar um oleoduto feito por Israel para já enviar direto no Mediterrâneo no futuro o petróleo, certo? E vai mudar a lógica da região. E sem contar que pode acontecer coisa muito pior que o Irã nem imagina, nem a gente aqui consegue imaginar, porque os caras eles não estão brincando e o Irã parece que acha que é uma potência. Que não é uma potência, desculpa, mas não é, todo mundo sabe disso, certo? Mas é isso, certo? Uma potência não colocaria mulheres e crianças em pontes que o inimigo diz que vai atingir com bomba. Não faria isso, uma potência não faria isso, né? Agora, a gente desesperada faria. Agora, uma coisa que a mídia brasileira não vai entender é, vocês podem ficar repetindo à vontade a propaganda iraniana. Tipo assim, a realidade vai bater na porta, querendo ou não, certo? E vamos ver se vai ser que nem a mídia brasileira fica falando, que os Estados Unidos vai amarelar ou coisa do tipo. Até onde eu sei, os petroleiros estão indo para o Golfo da América. Então, quer dizer, não sei se foi mal calculado o negócio. Mas é isso, vamos finalizar aqui, lembrando todo mundo que o Irã tem pouco tempo, mas o pessoal aqui, ó, para se inscrever na área de membros também tá com pouco tempo, ó. Pessoal, custa $14,90 por mês, tem 74 cursos, você consegue acessar qualquer curso durante o mês que você está pagando. Todo mês você renova esse $14,90, custa uns R$80, 80 e poucos reais. E aí o que acontece? Tem curso novo todos os meses, então tá legal pra caramba. É uma área de membros que está crescendo bastante, né? E principalmente em termos de curso, e vale a pena. $14,90 é uma pechincha, ainda mais agora que o dólar tá perto de R$5 e ainda tá baixando. Quem sabe abaixa mais, né? Eu tô na torcida para baixar mais. Mas é isso, pessoal. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.